noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vou ler os versos de 9 a 13. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos falado do tema providência de Deus, sempre lembrando que providência é essa ideia de que nós temos um Deus provedor, um Deus que cuida de nós. E dentro dessa providência, Ele não escapa aos seus propósitos. Ele é soberano segundo a sua vontade. Nós somos carentes, necessitados, acredito que sabemos disso. E nós temos um Deus provedor, que nos socorre, que tudo pode. A pergunta é: como saber quais provisões Deus dispensa a nós? Como saber a vontade de Deus? Sempre esta a questão. Falo isso baseado em Tiago. Tiago 4, final do versículo 2 e 3 diz: Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebereis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Nada tendes porque não pedis. Aqui é interessante, quando diz que a oração é importante. Às vezes nós podemos confundir a soberania de Deus como uma falta de necessidade de orarmos. Por que nós vamos orar? Deus é soberano, Ele vai fazer a vontade dEle. Mas de alguma forma especial, tão difícil de entender na nossa mente, Deus fala que nós devemos orar. E Deus fala que nós podemos orar e receber. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A oração é importante, a oração é eficaz, a oração tem resposta. O único problema é que nem sempre nós sabemos pedir. Pedir mal. A explicação está aqui na sequência. O que é pedir mal? Para esbanjares em vossos prazeres. A oração egoísta. A oração que vê apenas as suas necessidades. Não vê, de certa forma, a vontade de Deus. Não vê a verdade. Como nós podemos então orar de acordo com a vontade de Deus? Acredito que baseado nessa dúvida, nessa questão importante, certa vez um dos discípulos perguntou a Jesus: como devo orar? Senhor, ensina-nos a orar. E a resposta de Jesus foi a leitura que nós fizemos. Portanto, vós orareis assim. Portanto, vós orareis assim. Para orarmos conforme o propósito de Deus, nós temos um modelo tão importante de oração.
E a oração do Pai Nosso, mais do que ser uma reza, uma oração apenas para ser repetida, ela é um modelo de oração conforme a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? Como orar conforme a vontade de Deus? Primeira coisa que a gente vê aqui na oração do Pai Nosso é que antes de pedir, antes de falar qualquer coisa a Deus, nós devemos reconhecer a sua grandeza. O início da oração é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Expressa a nossa preocupação com a glória de Deus, com o seu governo, com o seu nome. Tratamos Deus como santo, como perfeito. Queremos que o reino de Deus venha sobre nós. E a vontade de Deus, que é perfeita nos céus, deve ser perfeita na terra. Se quando nós formos orar, a gente tiver já esse início, já é uma grande parte da nossa oração. Eu gostei muito de uma frase que ilustra muito bem. Às vezes nós não sabemos o que pedir, porque nós não sabemos realmente o que é a oração. Não é nem o que é orar, é o que é a oração. E aqui nessa frase, diz o seguinte, que a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Eu vou ler de novo. A oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. Por isso que a oração do pedir mal é segundo o egoísmo, para esbanjares. Quando a gente ora, a gente está pensando na terra ou está pensando no céu? A oração é um instrumento para que a vontade de Deus seja executada aqui na terra. E aí sim, se é na terra, é as coisas que vão acontecer na terra. Mas o pensamento está nos céus, começa lá. Se nós colocarmos o nosso interesse em primeiro lugar, nós vamos nos afastar desse modelo de oração. Depois de orarmos e colocarmos diante de Deus, agradecermos a Deus pelo seu poder, pela santidade, pedir para que o seu reino venha, e aí nós encontramos os 3 pedidos, que podem simbolizar todos os nossos pedidos. Primeiro, provisão para a vida material, versículo 11. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Modelo de oração, sim, está relacionado a essa confiança. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pede, você confia em Deus. E a nossa ansiedade, né, grande parte da nossa ansiedade está com esse pão, com o sustento diário. O pão é símbolo de tudo que preserva a nossa vida, a saúde, nosso corpo, o nosso lar, a nossa esposa, nossos filhos, o governo, sustento de forma geral. E a oração não é uma forma de informar a Deus. Deus sabe o que nós precisamos, mas exatamente é uma forma de nós colocarmos diante de Deus numa conversa de confiança. A oração fala mais com você. Deus fala com você. Depois que você logo de manhã pede o pão, o sustento, você sai para trabalhar. Você acredita que Deus vai sustentar a sua vida. No lugar da preocupação, nós vamos confiar que Deus vai nos dar o pão. Aqui fala o pão de cada dia, dá-nos hoje.
repare que essa oração não está pedindo pão só de hoje, né? O pão de cada dia, você já sabe que vai ser cada dia. Dá-nos hoje. Provisão material. Segundo lugar, provisão espiritual. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. De que adianta, né, estarmos alimentados, saudáveis, ricos ou pobres, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, mas com dinheiro, com sustento, e estar pobre, morto espiritualmente? É o reconhecimento que nós pecamos, é o reconhecimento que nós precisamos do perdão de Deus. Não há como não pecar. Pecamos por palavras, por atos, por pensamentos, até por omissão. Quando a oração fala, perdoa as nossas dívidas, dívida é uma coisa que você não fez e devia fazer, não é? Devia pagar. Às vezes essa dívida é isso. O que você está devendo para Deus? Perdoa as nossas dívidas. E aqui quando fala, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, não está dizendo que se eu perdoo o meu irmão, eu tenho o perdão de Deus. Ou seja, que o perdão, ele vai cancelar, né, os meus pecados. Não, a ideia é um pouco ao contrário. O perdão é indispensável à vida e à saúde. E aqui quando diz, perdoa como nós perdoamos, é que Deus perdoa o arrependido. E o arrependimento, ele tem esse espírito perdoador. É uma prova de que eu sou realmente arrependido. Perdoa as nossas dívidas. Quem sinceramente faz esse pedido a Deus, uma das coisas é também ter um espírito perdoador. Nosso Pai nos perdoará se nós perdoarmos aos outros, mas não nos perdoará se nos recusarmos a perdoar aos outros, porque, como eu disse, é uma evidência de que realmente eu estou confessando, eu estou arrependido dos meus pecados. É um pedido, lembra que nós falamos no início, pedis mal, não recebeis porque não, ou não pedis, ou pedis mal, porque tem duas formas de você não receber, uma que você não pediu, e você pediu mal. Quando nós pedimos a nossa provisão material, a nossa provisão espiritual, é certo que Deus vai nos sustentar. Deus nos sustenta com o pão, Deus dá saúde para a nossa alma, nos dando o perdão, nos libertando dos nossos pecados, nos dando a salvação. Terceira, provisão moral. Repare que a sequência, eu pedi, antes eu agradeci a Deus, pedi para que a vontade dele seja feita. E aí eu pedi pelo alimento material, pelo sustento material, pelo sustento moral, pedindo perdão a Deus. E a direção espiritual, não nos deixes cair em tentação. Daqui para frente, eu pedi um perdão, o Senhor Jesus me ergueu, Deus me ergueu. Eu preciso continuar a minha caminhada. Por isso, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. A oração que a gente tem feito todo dia, né? Obrigado, Senhor, pelo sustento de mais um dia, perdoa. Mas nós temos uma nova semana pela frente. Livra-nos do mal. Seja do pecado, das tentações, dos perigos, das doenças, daquilo que vem sobre o mal nas nossas vidas. A luta é constante, irmãos. Nós vamos deixar de lutar só quando nós estivermos com o Senhor nos céus. Mas a promessa de Deus é que Ele vai nos instruir o caminho, vai nos dar livramento e não vai nos deixar caído em tentação, mas vai nos livrar do mal ou do maligno. Esses três pedidos, então, incluem as nossas necessidades humanas, materiais, pão de cada dia, espiritual, perdão de pecados, e moral, livramento.
nós não somos deixados de lado. E quando eu oro a Deus, pedindo para que a vontade dEle seja feita, e quando eu coloco diante de Deus dessa forma, não há como não ter a resposta positiva do Senhor. Nós precisamos orar, precisamos encontrar essa necessidade de clamar a Jesus, de pedir a Jesus, de falar com Jesus. Vocês viram a expressão dessa passagem de Tiago? Que chamada de atenção. Já pensou alguém chegar para você, você não tem nada, por que você não pede? Você já parou para pensar como a sua vida pode ser melhor? Em comunhão com Deus, pedindo, falando com Ele, colocando diante dEle suas necessidades. Pedis e não recebereis, porque pedis mal. Qual é a nossa oração então? A primeira é: ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a orar. O grande segredo de nós vivermos conforme a providência de Deus, e temos essa dispensa enorme, né? Como eu disse no início, parece que a gente não sabe o que pedir. Sabemos que a dispensa de Deus é grande, as bênçãos, o que Deus tem para fazer, para dar para nós, é muita coisa, mas nós sabemos pedir? Pedis mal. Temos que confessar, irmãos, as nossas orações são muitas vezes como se o céu tivesse que mudar para melhorar a terra, e ao contrário, nós precisamos orar para que a terra se transforme. Pedimos a Deus para que Ele venha mudar as coisas, a nossa vida, venha mudar esse mundo. Tem uma canção bem antiga, Marcos Góes. Hoje apareceu o nome de Marcos Góes, eu nem sabia que ele tinha feito essa música que nós cantamos hoje. Qual foi mesmo? Eu vou tocar aqui para lembrar a música. Uma das músicas que nós cantamos. Eu Vejo a Glória. Eu não sabia que era do Marcos Góes. Ele tem uma música que diz: basta uma palavra. Basta uma palavra. Eu serei curado, restaurado, renovado pelo teu poder. Basta uma palavra de ti, Jesus. Eu não sei se ele escreveu essa letra baseada no texto do cego Bartimeu, mas eu lembrei dessa passagem. Eu estou falando que às vezes a gente não tem porque não pede, porque a gente pede mal. Mas por que não pedir? Jesus está ausente? Por que pedir mal? Por que nós não enxergamos a nossa necessidade? Eu acho bem interessante esse texto, que ele traz essas duas coisas. O cego Bartimeu, ele estava lá sentado, lá junto ao caminho, e ele percebeu que Jesus estava passando. E ele começou a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas começaram a mandar ele ficar quieto, para de falar, de gritar. Mas ele continuou gritando, e Jesus viu aquele tumulto, e assim a atenção de Jesus veio para aquele homem, e Jesus disse: que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. Basta uma palavra, e Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Nós cremos que Jesus pode transformar-nos? Entendemos isso? Quanto mais mandava o cego Bartimeu se calar, ele gritava. Nós temos a consciência da nossa necessidade? Ele estava consciente da sua cegueira. Esse despertar, né? Levantar para ir até Jesus, falar com Jesus. Devemos crer que Jesus pode nos transformar. Aquele cego acreditou. Não havia outra saída, só Jesus.
como nas nossas vidas. E ele levanta, se aproxima de Jesus, consciente. Não há outro. O que ele fala para Jesus? Tem misericórdia de mim. Curioso que Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu faça? Jesus não sabia o que ele queria, o que ele precisava. Ele sabia, mas ele queria ouvir da boca do cego. Olha a oração aqui. Já pensou, Jesus chega para você, o que você quer que eu faça? Jesus, não sei. Aí, ou então, vamos trocar o sofá. O sofá está velho, né? Dá uma campanha de oração. O que será que nós precisamos? O que mais nós precisamos? Você sabe o que mais você precisa? O José falou isso, né? Não sei o que você precisa. Às vezes nem a gente sabe. Mas nós sabemos que temos um Deus do impossível, que pode dar a resposta para aquilo que nós necessitamos. Isso é orar conforme a vontade de Deus. Lembra aquela ilustração? Foi perguntado para o cego o que ele queria. E ele falou: eu gostaria de ter um cão-guia. Você pode pedir o que você quiser. Você vai pedir um cão-guia, peça para ver. E a vontade de Deus não tem limite. Quando pedimos conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. Temos falado há várias semanas, irmãos. Nós podemos descansar no Senhor, na providência de Deus, no cuidado de Deus. E mais do que isso, que bom que a gente pode também participar da ação de Deus através das orações, clamando ao Senhor. E quanto mais nós oramos, é igual exercício, quanto mais nós nos exercitamos, mais nós ficamos fortes, mais nós sabemos orar, mais nós temos desejo de orar, mais nós queremos fazer aquilo. E mais a gente vai ficar perto da vontade de Deus, né? A nossa oração vai ficar mais parecida com a vontade de Deus. Providência de Deus nas orações. Que Deus nos ajude, irmãos, e nós possamos a cada dia fazer esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Possamos ter fé, clamar ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia. Ó Jesus, olha para mim. Se por um só momento atentardes para mim, livre serei do meu mal. A gente crê nisso. Precisamos orar mais, para que Deus esteja nos ajudando, nos transformando. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por esse momento. Que o Senhor Deus dia a dia nos ajude a viver conforme a Tua vontade, a realizar a Tua obra, a tomar decisões que sejam relativas ao Pai, à Tua vontade. E que o Senhor nos desperte, ó Deus, para esse ministério da oração, porque é através da oração que nós caminhamos com o Senhor, que nós ouvimos a Tua voz, que nós somos guiados neste mundo, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos ensinou a orar, é porque o Senhor Deus quer nos dar essas coisas. Que o Senhor nos abençoe com o pão de cada dia, Deus, dando o sustento necessário, dando saúde, ó Pai, nos livrando, ó Pai, dos perigos. Que o Senhor Deus coloque no nosso coração, ó Deus, sempre a confissão, o arrependimento, ó Deus. O Senhor perdoe os nossos pecados. E assim, ó Deus, o Senhor venha nos guiar, nos livrar do mal, Deus.
Ó Pai, como os teus discípulos, nós confessamos que não sabemos orar como convém, e que o Senhor Deus venha nos ensinar, venha nos fortalecer. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus presente, um Deus do impossível. Que nós nunca estejamos fechando as nossas bocas, não pedindo, e muito menos, ó Pai, que as nossas orações sejam más, sejam apenas para esbanjar, ó Deus. Ó Deus, ensina-nos a orar conforme a Tua santa vontade. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.